Tudo certo? Já estamos ao ar, produção? Tudo valendo já? Fazendo ao vivo? Então, boa noite, pessoal que está nos assistindo de casa. Estamos aqui hoje em um evento diferente, em uma transmissão de um formato diferente para a GL, mas na qual nós esperamos estar levando mais conhecimento e mais conteúdo para vocês. Vou ter que tirar o áudio aqui, que comecei a tocar no computador, mas deu tudo certo, tá pronto, já tirei. E nossa expectativa é que seja uma noite de passagem de conteúdo para vocês, por isso que nós chamamos 3 especialistas em câmeras, que é o Josias, dá um oi aí, Josias, tá no time da AGL, lá do sul do país. Grande Samuel, que é um técnico aí, blogueiro, sabe tudo de todos os produtos. E também o Júnior, do canal TD Tecnologia, sempre está com a gente também produzindo conteúdos. Na Expolsec a gente sempre se encontra por lá e gravamos bastante coisas interessantes para vocês. E minha função aqui hoje é mais estar apresentando esses especialistas para vocês que estão nos assistindo de casa, que seja ao vivo ou que seja depois numa retransmissão. Mas é um formato que a gente até divulgou, mas nem foi aquela coisa tão maçante de ficar divulgando, porque realmente que nós queremos levar conteúdo para quem queira realmente saber, para estar se especializando, entender um pouco mais de CFTV, que por mais que é uma tecnologia que já está muito, né, abrangente no país, ainda é uma tecnologia que está mudando, que tem mudado bastante, cada vez mais, né, as câmeras vão passando de analógico, vai passando para IP, cada dia uma novidade a mais. Então, acho que nós, como os fabricantes e desenvolvedores de tecnologias, somos responsáveis sim por estar transmitindo todas as inovações para vocês e incentivando a capacitação de vocês. Espero que seja uma noite breve, mas uma noite na qual possa até estar despertando mais ainda o interesse de quem está nos assistindo de casa e falar, pô, CFTV é legal mesmo, vou especializar mais. A GL faz 6 meses que nós estamos no mercado de CFTV, ainda somos quase que um bebê, mas estamos nos especializando cada dia mais nessa tecnologia para trazer tudo de melhor que tem no mercado. A GL vai fazer 41 anos já em janeiro, e muitas das vezes o pessoal perguntava por que a gente não trabalhava com CFTV, que só faltava câmera para a gente, mas já até falei isso em um outro evento. Nós focamos muito quando começamos a desenvolver um novo nicho de mercado. Ficamos 7 anos agora muito focados em motor de portão. Graças a Deus, o motor está só subindo, só para cima, né? Ninguém pode ir para trás, não, só para cima. E agora tivemos uma folguinha, um tempinho a mais para poder estar agora focando bastante no CFTV, que será a meta da GL para os próximos anos. Espero que vocês gostem das transmissões. Eu vou continuar aqui assistindo, vou continuar com vocês, mas eu vou dar a palavra para quem sabe. E o Josias vai estar startando aí para nós os principais objetivos técnicos dessa transmissão. Maravilha, Ana. Muito obrigado. Em nome de todos nós aqui. Realmente é uma noite interessante. Começamos um processo um pouco de desmistificação de algumas tecnologias, e é isso que a gente pretende nessa noite. É um prazer, como eu falei, poder levar um pouco de conhecimento, dividir conhecimento, somar conhecimento, por isso que temos os nossos convidados aqui. O interessante desses nossos convidados é que eles são aquilo que eu costumo falar, a conversa de pé de escada, né, que acontece entre dois instaladores, um lá embaixo, no pé da escada, comentando sobre a instalação, e é isso que a gente faz, e é isso que esses meninos fazem, levam muito conteúdo, levam muita informação, mas num formato muito simplificado. Interessante nós falarmos sobre o cenário nacional de CFTV. Realmente ele é pujante. O Brasil, pelos números dos últimos 3 anos, é simplesmente fantástico. Faturamentos absurdos, crescimento em torno de 18% a 19% ao ano. Ou seja, ele é muito grande, muito promissor, mas, ao mesmo tempo, é extremamente desafiador. Um país que tem mais de 5.500 municípios já mostra para a gente as possibilidades, né? 5.500 municípios em 27 unidades federativas ou estados mostram para a gente o tamanho desse mercado e o quanto a gente tem de estar preparado para isso. E aí, quando eu falo a gente,
Nós falamos do pessoal do mundo do CFTV, né? A gente fala do instalador, a gente fala do fabricante, a gente fala do distribuidor. Não é simplesmente ter um produto, né? Então, essa live nossa é nesse intuito, de desmistificarmos algumas coisas, trazer o público para que ele entenda o produto da AGL. Realmente, esse mercado ele é muito exigente, e para isso a gente tem que estar muito, muito preparado. A gente, como fabricante, a AGL como fabricante, ou todos os fabricantes, eles têm a obrigação, sim, de difundirem tecnologia, e principalmente de simplificarem o acesso ou facilitar o acesso às tecnologias e aos conhecimentos. E é importante que o instalador também esteja ávido de receber essa informação, de buscar novas práticas, buscar novas soluções, de entender as soluções que esses fabricantes estão trazendo, o que eles podem fazer em relação à aplicação dessas novas soluções. Nessa linha Josi, de raciocínio, você consegue repetir para a gente qual foi a taxa de crescimento do CFTV nos últimos anos? no ano de 23 foi em torno de 18 a 19%. Para você Eu ver não tenho agora o número. um Eu não tenho agora cenário, o né, número. que o Brasil tem, o país passa por tantos desafios, um crescimento de 18, 19% é absurdo. O legal, Ana, é que esse ano vai ter uma repercussão do ano passado, né, que teve esse crescimento de 19%. Porque esse ano se implementou muito IA, muita Uhum, inteligência artificial. Então, provavelmente, muito. o final de ano, a gente vai ter um número assim ou talvez maior. Se for esse tamanho de crescimento, de 18 a 19%, é fantástico. E é provavelmente isso que a gente vai ter nesse ano, né? Um crescimento Nossa, substancial. E é mas no meio de só de manter, só de estar crescendo já é um privilégio muito grande poder trabalhar nesse mercado. Hoje eu sou muito grata que eu, né, tenho a construção toda de história familiar e por estar num ramo assim, eu vou te falar, é abençoado no país que a gente vive e conseguir trazer tantas soluções para casas das pessoas. Mas foi só para dar uma ênfase, né, nessa porcentagem, que o tal dos números, né, animam as pessoas. Então é legal as pessoas entenderem aonde que está situado o ramo que a gente está trabalhando. E ser grato a ele e querer cada vez se especializar mais. é na casa de bilhões, né, Ana? O faturamento É, do ano passado. Eu posso até levantar o número depois rapidamente, ou algum dos colegas aqui levanta, mas é na casa de bilhões do faturamento desse CFTV, da área de segurança, não CFTV, né? Tudo que engloba a uhum, área de segurança. E é nisso que a gente está, né, Ana? É nesse meio que a GL está, buscando o nosso espaço e trazendo tecnologias diferentes. E legal de salientar em tudo isso, seguindo aquela linha de raciocínio lá de levar soluções simplificadas e facilitadas, é o lema da GL, né, Ana? Que é difundir é, tecnologia para descomplicar a vida das pessoas. Então, uhum, desde o primeiro momento lá, de 40 anos atrás, quando ela começou a difundir tecnologia, ela não parou de evoluir. E graças. simplificar é justamente isso, né? Que a gente leva para todo mundo a tecnologia da forma mais simples. E o interessante disso, estou chegando nessa linha de raciocínio justamente para lembrar para vocês do seguinte, da grande preocupação da GL em levar de forma simplificada, com a GL Home. Isso é a personificação dessa simplificação, né? Você consegue unificar todas as tecnologias comercializadas, fabricadas, desenvolvidas pela GL num único aplicativo. Tu tem Uhum, câmeras, tu tem motorização, ou seja, controle de acesso, tudo que a GL tem num único aplicativo. Isso é simplificar e facilitar a vida do usuário final, certo? Isso é a prova cabal da integração das coisas, né? A gente, como a GL, como fabricante, a gente sempre está muito próximo do usuário final, muito próximo do instalador, levando essas tecnologias. Para isso, a gente tem uma rede de distribuição muito grande no país inteiro. E todos eles estão extremamente capacitados, né? Todos eles entendem todas as tecnologias nossas e podem levar aos usuários finais todas as nossas soluções. Pois bem, dito isso, nós vamos conhecer os nossos meninos. A gente vai conhecer quem é o Júnior Conce, para quem não conhece. A gente vai conhecer o nosso Samuel Albuquerque, então eu vou deixar que vocês se apresentem. Pode começar, Samuel. Liberando aqui o microfone. Bom, então, para quem não me conhece, Samuel Albuquerque, bem conhecido lá no Instagram.
Primeiro de tudo, né, agradecer aí a Ana, todo o pessoal da AGL pela oportunidade de estar junto, de fazer parte aí do time, como vocês já falaram, né. O nosso mercado de segurança eletrônica, ele vem crescendo muito, e principalmente essa questão de integração, né, a cada dia que passa a gente vê mais e mais aí a aplicação do CFTV, da segurança eletrônica junto com automação, as tecnologias trabalhando em conjunto, e cara, eu gosto muito disso, eu amo isso. Então, comecei como instalador e aí a gente partiu aqui para a rede social para poder passar aquilo que a gente aprendeu aí durante algum tempo. E fico muito feliz por poder fazer parte diretamente com a fábrica, né? Fazer uma live junto com a fábrica, ter aqui a Ana, que é direta aí da fábrica, ouvindo o que a gente fala, tendo essa conexão direta, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para que o nosso mercado ele cresça, para que o nosso mercado ele se desenvolva, essa conexão do fabricante junto com o instalador, daquele que está lá na ponta, como Josias falou aí, está lá na ponta, está lá na escada, está subindo, está fazendo a instalação. É essa troca de ideia, né? Essa troca de conhecimento aí, e esse retorno de feedback do instalador que está na ponta daquilo que ele precisa. Então, isso é muito importante. Então, antes de tudo, deixar esses agradecimentos aí para a Ana, para todo o pessoal da AGL, de vocês estarem buscando isso, né? A gente vê fabricante de CFTV, fabricante de tecnologia, a gente tem muito no mercado, mas um fabricante que encosta no técnico ali, quer saber qual a necessidade dele, o que ele precisa, o que precisa melhorar nos produtos, eu acho que isso é o diferencial da AGL. Então, primeiro, parabéns aí. E vai lá, Júnior, agora é você. Isso aí, Samuel. Cara, primeiramente também agradecer, como o Samuel falou, né, essa oportunidade que a gente tem de estar presente. O canal TD, eu sou o Júnior, né, faço parte do canal TD, e o canal TD, ele está há vários anos já no mercado, né, e para ser sincero, eu acho que essa é a primeira live que eu vejo, né, e ter essa troca de experiência, como o Samuel falou, do técnico, né, que está lá ouvindo o cliente, vendo as necessidades e passando essas informações aqui para o fabricante, né? Então, com certeza, isso é um diferencial enorme, né, no nosso segmento. Então, é isso que eu queria falar aí para vocês. Maravilha. Bom, a partir de agora, então, a gente vai começar a adentrar, né, nos temas que a gente pautou. Nós vamos falar sobre produtos, protocolos, e algumas soluções possíveis com os nossos produtos da GL. Todo mundo viu na feira, e eu vou conduzir para ti, Samuel, isso. A gente viu na feira uma grande procura e foi um burburinho interessante no nosso stand em torno do kit Wi-Fi. Então, o meu questionamento para ti é justamente isso. Tu teve a experiência, o público teve uma aceitação fantástica. Qual foi a tua sensação em relação a isso? Gostaria que tu exemplificasse algumas coisas, por exemplo, distância que ele cobre, se ele embarca ou não no AGL Home, se ele possui analíticos, o conceito geral sobre o nosso kit Wi-Fi. Boa, boa. Então, teve a feira, né, ExpoSec, que a gente recebeu aí o kit da Ana, foi, como eu falei, mais uma aproximação da fábrica junto com o técnico, instalador, quem está criando conteúdo também. Então, assim, quando eu recebi o kit, eu fiz o vídeo lá para o YouTube. Primeiro, né, a gente discutiu bastante lá no grupo que a gente criou sobre várias ideias, sobre bastante coisa que o kit tem, né, que a gente não tinha no mercado. Então, falando da parte técnica, né, eu fiz alguns testes no kit Wi-Fi e ele foi aceito porque, principalmente, a gente não tem no mercado. A gente não tem no mercado. Então, a GL ela veio para tirar isso, né? Falando sobre distância, a gente tem 50 metros, que é o que a GL diz que ele entrega. Porém, eu, testando em mancada, eu tive uma distância bem maior dele, eu consegui alcançar. Eu coloquei a câmera aqui no meu prédio, sexto andar, e deixei o HVR aqui em cima, ligado na TV, e fui lá embaixo, no térreo, saí lá para fora. Fiz o vídeo aí no canal do YouTube para quem assistiu. Acho que o meu vídeo teve quase 5.000 visualizações.
E ficou funcionando, funcionou perfeitamente. Então, vários outros testes também coloquei em vários lugares. Então, a fábrica, ela diz que é 50 metros, né? Vamos manter esses 50 metros, mas se fosse para me falar, seria bem mais aí que alcançou. A gente vem ali esse kit de 4 câmeras, 4 câmeras Full HD, 2 megapixels, então muito qualidade. Inclusive, eu fiz o vídeo que eu fiz pro Rios lá, quem assistiu no Instagram, eu fiz como se eu estivesse gravando um vídeo direto pro Rios ali, que a gente vê uma qualidade da câmera muito boa mesmo. E a gente tem os analíticos embarcados nesse kit Wi-Fi, né, o kit sem fio. Uma das perguntas que eu mais recebo é, Samuel, o kit Wi-Fi, né, o kit sem fio, se eu perder minha internet, ele vai ficar funcionando? E aí a pergunta, né, essa pergunta eu acho que vocês também receberam, né, vai ficar funcionando, vai sair, vai ficar fora, como que vai ser? O kit Wi-Fi, ele tem o Wi-Fi embarcado, né, o kit sem fio, eu tô falando kit Wi-Fi, porque as câmeras elas se conectam diretamente no HVR, então ele gera uma rede para fazer a conexão das câmeras. Então, mesmo que não houvesse internet ou que se a internet caísse, as câmeras elas continuam funcionando no HVR ali, normalmente sem problema nenhum. Então, já quebra isso já de que, pô, coloquei uma câmera sem fio no meu cliente lá e a câmera tá caindo, a câmera isso, a câmera aquilo. Vai no kit Wi-Fi que você não vai se arrepender, porque as câmeras vão ficar funcionando 24 horas, 7 dias por semana aí, sem ter nenhuma interferência. De gravação no kit Wi-Fi, a gente tem ali tem um HD, né, de 8 teras. E assim, outra pergunta que eu recebi muito de Josias foi quando que vai vir o kit para 8 canais? A GL já está preparando isso aí, né? Para 8 canais, é uma expectativa muito grande. Eu recebi muita pergunta no direct, até no próprio YouTube ali que eu postei o vídeo. Ah, tem de 4 canais, estou precisando de 8 canais. E aí a GL está se preparando aí para lançar logo, logo esse kit de 8 canais. Então, assim, a gente tem no kit, né? Para não se prolongar. Inclusive, eu tô com o kit aqui. Eu ia levar ele para o Pará para fazer a instalação lá, acabei não conseguindo levar, mas está aqui. E o diferencial desse kit, além de tudo que eu já falei, né? Toda essa tecnologia aí que ele embarca, por exemplo, a adição aí no AGL Home, utilizando os analíticos, aquilo também que a gente falou, né? A gente consegue aí, depois o Júnior vai falar mais sobre isso, mas a gente consegue aí usar os analíticos das câmeras dentro do AGL Home para fazer a integração aí no sistema de automação, fazer... Antes a gente tinha o quê? A gente tinha câmeras para gravar, né? O que acontecia? O cara gravava ali uma determinada situação e aí aparecia ali no noticiário, né? Câmeras flagram um roubo, né? Por exemplo, a gente tinha isso antes. Hoje não. Com o avanço da tecnologia, a gente tem câmeras evitam que um roubo aconteça em um determinado local. Então, tudo isso com as câmeras AGL que a gente tem, o kit sem fio integrado à automação, a uma sirene, a uma iluminação, para realmente utilizar o sistema de CFTV, né, com esse avanço da tecnologia, com esse avanço da automação, para evitar com que algo aconteça, utilizar realmente a tecnologia, o CFTV, a segurança eletrônica, para fazer com que a gente evite que algo aconteça, né? Então, é muito mais do que só ter câmeras ali filmando, a gente já tem tudo isso embarcado dentro do kit sem fio e dentro das câmeras AGL também. É um diferencial muito grande que eu recebi muito feedback nesse kit sem fio, foi isso aqui, ó, que tá bem aqui, já vem até na caixinha, não sei se vocês conseguem ver aí, quem tá assistindo no YouTube. A gente tem, ó, 3 anos de garantia. Então, assim, pro fabricante pegar e te dizer, ó, tô te vendendo um kit IP sem fio e tô te dando 3 anos de garantia. Isso é muito difícil, a gente não encontra no mercado. Então, você pegar um equipamento desse, com uma robustez dessa, com a tecnologia que vem embarcada, e o fabricante dizer, ó, tô te dando 3 anos de garantia, porque realmente ele confia no produto que ele está vendendo. Se o fabricante confia no produto que ele está vendendo, que ele está te dando uma garantia, não tem por que você não confiar. Então, assim, a gente que está acompanhando aqui, né, os bastidores da AGL, está vendo as coisas, a gente que posta o vídeo, que recebe direct, que recebe mensagem no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, a gente sabe que o lançamento do kit P sem fio foi um sucesso. A gente recebeu muito pedido, muita gente querendo comprar, muita gente querendo testar, e assim,
Cara, é isso que eu falei. Câmeras de alta qualidade, tecnologia. E se você, né, que está assistindo a gente aí, que está no YouTube, ainda não teve a oportunidade de testar o kit sem fio, você pode fazer o teste, que eu te garanto, né, Samuel aqui, quem já testou também, que assim, quando eu comecei a divulgar, recebi direct, algumas pessoas compraram, testei, instalei, cara, 100% funcionando no meu cliente. Então, assim, pega aquela frase da GL que ela diz, né, tecnologia para descomplicar a vida. É um kit que você vai fazer a instalação ali, colocando fábrica, 50 metros de distância, você instala ali na tua casa, na casa do teu cliente, tranquilamente, você não vai ter nenhum problema. Vai precisar colocar elétrica, fazer uma instalação no padrão, que a gente sempre está aqui na internet ensinando e também faz isso, né? Mas se fosse outras câmeras sem fio, também você teria que fazer uma tomada ali no padrão, uma infraestrutura, um cabeamento bem legalzinho. Então, já respondendo outra pergunta também que podem fazer, né, que já fizeram, posso colocar via cabo também, que elas são IP? Pode colocar via cabo, sim. Ele né, que câmeras IP pode usar sem fio, que ele tem a conexão, e tem também o via cabo, que as câmeras têm entrada J45. Outra coisa todas as câmeras, elas pode ser colocada em outros NVR, DVR, pode ser colocada também, né? As câmeras têm o protocolo aí que se inclui nos outros sistemas. Então, acredito que seja isso, Josias. Deu para explicar bastante aqui sobre esse kit que quem quiser comprar, quem quiser testar, não tem erro. Tem outro apelo interessante, né, Samuel, que é obra limpa. Tu consegue fazer a instalação de um kit desses numa loja, num consultório, enfim, em torno de 15 a 20 minutos. Você fixa a câmera, energiza ela, ela faz a rede e está pronto. Não precisa canaleta, não precisa passar cabo, ou seja, obra limpa, não precisa de furações. Isso é interessante porque o brasileiro tem um costume, nós somos assim, a gente faz e depois lembra de algumas coisas que deveriam ser feitas, né? Monta-se uma loja e aí, em determinado momento, no final, quando provavelmente 2 dias depois tu vai inaugurar essa loja, tu lembra que tu não colocou câmeras. E agora, tu vai colar canaleta, estragar toda a estética? Kit Wi-Fi é perfeito para isso. Coloca as câmeras, energiza elas, está funcionando o sistema todo. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem conversado sobre aplicabilidade de alguns produtos, né? Eu parto de um conceito que eu ouvi há muito tempo atrás de um engenheiro no Uruguai, inclusive, falando com ele, falando sobre um conceito de implantação de 16 câmeras, né? E ele me disse assim, poxa, mas elas são exatamente iguais às 16? Tem alguma coisa errada nisso. Então, quando eu falo nesse formato, não é crítica, né? Existem N produtos. Pô, tem uma com uma lente 2.8, tem uma com 3.6, nós temos varifocais, e é justamente sobre a varifocal da GL que a gente vai conversar. Por que existe a varifocal, né, Júnior? Onde se aplica uma varifocal? Por que a GL tem um modelo varifocal? Onde se colocaria? Contigo, meu amigo. Exato, Josias. Só aproveitando para complementar ali o que o Samuel falou, né, a respeito das tecnologias, né, de chamar atenção também para os técnicos, né, porque o produto está ali, a tecnologia está nele, o que precisa é o técnico conhecer essa tecnologia e aplicar ela, né, senão de nada adianta. É a mesma coisa que você nem ter essa tecnologia, né. E eu vejo muito isso, já atendi muitos clientes em que tinha tecnologia ali, estava disponível para utilizar, só que estava desabilitado, não estava utilizando, né. Então, só frisar esse ponto, né. Então, nesse conhecimento do técnico também, de conhecer as soluções, de aprender como que ela funciona, aonde aplicar, cara, isso tem que correr atrás. O técnico ele tem que se diferenciar nisso. A tecnologia ela avança muito, né? Falando a respeito, né, da câmera varifocal, qual que é o diferencial dela? É que você tem ali um ajuste de lente, né? Ajuste de lente e foco. Então você tem uma câmera ali que parte de 2 milímetros e vai até 12 milímetros, né? Então você tem uma aplicabilidade muito grande nela. Inclusive, num cliente, né, um caso que eu tive com uma varifocal, que dá para exemplificar isso, né? Um dono de uma granja e ele queria colocar uma câmera para pegar a entrada da propriedade dele, né? Só que a entrada da propriedade dava em torno aí de uns 150 metros, né, de distância.
Aí ele queria puxar uma câmera lá, eu falei, não, eu vou conseguir uma solução um pouquinho melhor, né? O que a gente fez? Ali na sede, na residência dele, né, tinha o poste, nós colocamos uma varifocal, e aí com esse ajuste de lente, cara, eu concentrei a imagem lá na entrada. Então, parecia que a câmera estava do ladinho, né? Então, esse é um exemplo típico para utilizar uma câmera varifocal, né? Então, mas justamente por quê? Por conhecer a tecnologia, entender como ela funciona, aí eu consegui levar para o meu cliente. Senão, cara, eu não ia saber, eu ia ter que puxar um cabo, eu ia ter que fazer uma comunicação, eu ia ter que levar essa câmera até lá, porque era o que ele queria, né? Aí quando eu mostrei para ele, pronto, resolveu o problema, né? E ficou perfeito. E complicou a vida dele, porque esse cara gastaria uma fortuna fazendo dutagem, fosse ela aérea ou terrestre, né? Isso não precisou. Tu colocou a Exato. câmera correta no local correto e entregou a solução para ele. Então, a varifocal é justamente isso, né? Nós temos a varifocal com um IR de 40 metros. Tu consegue colocar essa câmera e fechar o zoom dela em cima de um portão, de um acesso de veículos. E é uma câmera extremamente robusta, o case dele é metálico. Então, tu entrega uma solução e, assim como tu falou, a gente tem a obrigação, nós, né? Nós temos a obrigação de levar essa tecnologia para o instalador, mas, em contrapartida, o nosso instalador precisa ir atrás de começar a fazer diferente, buscar informação, buscar novas soluções, entender novas soluções. O legal é que tudo isso que a gente está falando, né, Júnior, a gente consegue conectar, vamos lembrar sempre do AGL Home. Esse mesmo cara lá que fez a aquisição dessa varifocal, esse cara ele pode ter o AGL Home, ele vai ter as câmeras dele, mas ele pode liberar o portão lá no acesso, ele pode acender a iluminação, entre outras tantas coisas, né, possíveis com a AGL Home. Nós vamos entrar num detalhe interessante agora, que é sobre tecnologias. E aqui a gente abre um leque interessante nesse assunto. Samuel vai falar para a gente sobre isso, mas quais são as tecnologias presentes nas nossas câmeras? A tecnologia presente nas nossas câmeras influi de alguma forma na padronagem de cor? Influi nas cores? Será que as nossas câmeras são compatíveis com outros gravadores de outros fabricantes? Samuel? Boa. Antes, só a questão de aplicação, né, de entender a tecnologia, o que o Júnior estava falando aí. Como é importante, né, você que está nessa live, você que está assistindo a gente, você que está buscando conhecimento, está buscando realmente entender quais os avanços do mercado, quais os avanços aí da tecnologia do nosso mercado de segurança eletrônica. No começo da live, o Josias falou aí sobre um crescimento, né, no nosso mercado de 19%, isso é muito grande, é algo realmente que a gente tem que olhar e dizer quantas oportunidades tem no mercado. Só que essas oportunidades, elas não são para qualquer um, elas são oportunidades para aquelas pessoas que estão realmente buscando. Você que é técnico, está buscando se profissionalizar, está buscando crescer, está buscando avançar no mercado. Eu lembro de um treinamento que eu fui, eu sempre gosto de contar essa historinha, né? A pessoa que estava dando treinamento ali, ela contou para a gente o quão é importante a gente buscar conhecimento e entender o que tem de novo no mercado. Tinha um fazendeiro que ele tirava ali sêmen do boi, era uma fazenda daquelas que fazia a venda ali do sêmen do boi, os boi bem caro ali, negócio de alto nível, e ele estava sentindo falta que estavam roubando ele, né, faz bastante tempo estavam roubando ele lá, e ele estava desconfiado e queria instalar câmeras. Porém, o local onde ficava a casa, né, ali onde ficava o caseiro, e a distância do curral onde ficavam os bois eram muito longe, estava mais de 20 km de distância ali, muito longe mesmo. E aí ele foi procurar uma pessoa para fazer a instalação das câmeras, e ele porque queria instalar, e o cara chegou e falou, eu faço a instalação das câmeras, porém, cara, você tem que colocar poste aí, né? Tem que colocar poste, porque não tinha energia no curral, tem que colocar poste, e a gente tem que fazer a passagem de cabeamento e cabeando até lá para chegar com essas câmeras lá e trazer essas câmeras aí onde tem a casa ali para você poder visualizar e tal. E ele fez os cálculos ali a gastar horrores de dinheiro, a gastar muita grana mesmo para fazer todo esse trabalho. E aí o cara, ele perguntou, cara, não tem outra forma de a gente fazer, que isso é muito dinheiro? O cara disse, não tem, a melhor forma é essa,
a gente tem que fazer dessa forma, tem que colocar os postes. Porém, ele estava decidido a colocar que o que ele estava sendo roubado ali era um gasto muito alto. E aí ele, sem querer, ele encontrou outra pessoa na cidade, e essa pessoa trabalhava com segurança eletrônica também, porém estava tendo ao mercado. E ele falou a dor dele lá de colocar câmeras no curral dele, porém era muito distante da casa. E o cara disse, ó, tem uma solução. Ele disse, qual que é a solução? Ó, já tem uma solução hoje. Se não tem energia lá no curral, a gente pode usar câmeras com placa solar, né? A gente pode colocar um sisteminha de placa solar. Ele disse, cara, como que as câmeras vou conseguir visualizar lá do outro lado e tal? Ele disse, ó, tem uma questão que é via rádio, né? Hoje já trabalha via rádio. E aí o fazendeiro, pô, cara, que legal, vamos ver isso. Aí fez o orçamento do cara lá e findou ele, fechou com o cliente, fez uma instalação, teve um lucro bem alto ali, porque no final do treinamento ali o professor perguntou pra gente, né? Quanto que vocês acham que ele cobrou? O cara gastou tanto, e aí depois ele cobrou um valor bem alto. Aí ele explicou pra gente, ele disse, ó, solução não tem preço. Solução não tem preço. O cara iria gastar horrores de dinheiro ali para colocar porte, fazer outras coisas, e encontrou uma pessoa que estava em busca, estava no mercado, estava estudando, estava fazendo isso que a gente está fazendo aqui, assistindo lives, buscando conhecimento, e por isso poder oferecer uma solução ideal para o cliente ali, né? A gente tem muitos técnicos no mercado que sabem instalar, que sabem fazer, porém não sabem realmente apresentar uma tecnologia correta para o cliente, porque acham que não existe no mercado, não estão atentos a isso. Então, essa historinha que eu sempre conto. Bom, falando aí, né, trazendo o assunto que o Josias pediu, nas câmeras AGL, a gente tem, né, as tecnologias aí, as três mais conhecidas. A gente tem HD, né, foi essa pergunta aí, HD, CVI e TVI. HD, CVI e TVI. Uma pergunta que o Josias fez, se as câmeras elas se aplicam, né, a todos os modelos de gravadores que a gente tem aí no mercado. Sim, elas se aplicam a todos os modelos de gravadores no mercado. Eu já recebi essa pergunta, Josias, que foi o seguinte, Samuel, eu quero começar a trabalhar com a GL, eu recebi essa pergunta realmente, porém, o gravador do meu cliente é outro, eu vou ter que trocar tudo para me fazer isso, né? Aí eu disse, cara, não precisa. Você tem que testar o produto e ver se realmente o produto é bom. Eu estou falando que o produto é bom porque eu uso, mas você, como técnico instalador, você tem que fazer esse teste. E como que faz esse teste? Você começa pela câmera, pela ponta, que é aquilo que vai te entregar. Então, uma câmera com tecnologia embarcada, uma câmera que você vai colocar ali no cliente e vai adicionar no mesmo gravador que tem do teu cliente ali, porque a câmera ela te oferece essa possibilidade de você entregar isso. Então, começa pela câmera e aí você vai ver o quanto o produto é bom. Não tem como eu ficar querendo meter na tua cabeça que, não, o produto é bom, eu uso, eu quero isso, aquilo, outro. Não. Pega o produto, testa, compra o produto, leva para o teu cliente, leva na ponta. E eu tenho certeza que você testando o produto, você vai entender o quanto o produto é bom. Sobre a questão dessa inclusão da tecnologia, da influência da tecnologia com o padrão de cores, o Josias tinha falado bem lá. Eu vou deixar para o Josias explicar melhor para a gente aí sobre a questão do padrão de cores que a GL tem. Todo fabricante tem a sua nuance de cores muito, muito próprias, né? Mas não influencia quando você coloca num padrão de cor de um outro fabricante. Então, você pode usar, sim, o nosso equipamento, que não vai haver alteração. A GL, dentro do seu leque, dentro do seu gravador e dos seus equipamentos, ela possui uma padronagem própria GL, correto? Assim como todo fabricante. Mas no momento que você pega uma câmera nossa, multitecnologia, e implanta em qualquer DVR de qualquer fabricante ou OEM, a câmera assume o padrão e entrega uma resolução de imagem altíssima, de altíssima qualidade. É interessante isso. A gente precisa frisar muito, e tu foi muito correto, muito assertivo. O instalador aí precisa começar a olhar para não fazer o mais do mesmo sempre, né? Nós temos algo interessante que tu falou aqui. Poxa, tem um usuário final que ele está acostumado, ou realmente ele tem um parque de máquinas de determinada marca. Ok, tudo certo. Só que tu vai entregar câmeras AGL com 36 meses de garantia. Vê que eu não estou falando 3 anos, né? Parece que 36 meses é bem, bem maior. É tipo R$ 99 é barato e 100 é caro. É só para exemplificar o tamanho disso.
você entrega câmeras para esse cliente com 36 meses ou 3 anos de garantia, usando a estrutura já existente lá, e o sistema de câmera, seja IP ou seja analógico, é compatível 100% com qualquer fabricante. Elas são multitecnologias. O legal é que sempre a gente tem a conexão do negócio, né? Tudo isso, quando esse usuário, mesmo nesse momento, ele optando por ainda continuar com outro fabricante ou com outra marca, no momento que ele passar para um DVR, para um gravador AGL, ele passa a poder ter o AGL Home, né? E desfrutar de todas as possibilidades. Esse gancho é só para falar um pouco da conectividade ou da conexão que a AGL permite entre os seus equipamentos. Pessoal, todo mundo sabe que no final da live nós iremos, a Ana vai sortear para vocês um equipamento híbrido, um gravador híbrido. O que queremos dizer com isso? Se você colocar câmeras IP, ele vai reconhecer e vai funcionar. Se você colocar 100% de câmeras analógicas nele, também. Então, é um equipamento híbrido que vai ser sorteado para vocês. E a palavra-chave tem de estar na boca, tem que olhar a live até o final e tem que saber a palavra-chave. Nós vamos falar dela agora, né, Ana? Então, tá aí. Vamos lá. A nossa palavra-chave é conexão, certo? Boa, boa. Vamos avançar, então? Recebemos, alguns dias atrás, imagem de veio para nossa técnica, né? Em que um usuário ou um instalador havia colocado câmera nossa e havia colocado uma câmera do concorrente, uma acima da outra, olhando para um determinado local. Pois bem, o comparativo que ele fez foi o seguinte: elas não abrem igual. Quando eu fui olhando junto com o pessoal da técnica, as câmeras realmente elas estavam no mesmo local, colocada no mesmo local. Mas o enquadramento estava correto? Existe uma máxima para quem implanta CFTV, que é o tal do eixo focal. O que é o eixo focal? O que é enquadramento? Tem N coisas para a gente ver quando a gente aponta uma câmera para um determinado local, para que ela identifique aquele quadro. O que seriam essas coisas, Júnior? O que está envolvido nesse eixo focal ou nesse enquadramento? Cara, isso é perceptível e eu tenho certeza que muito técnico não fez esse teste. E se você é técnico, tá assistindo essa live, faz o teste, tá? O que que acontece? Quando você for fazer um óculos, por exemplo, você vai no oftalmologista, né? Quando você está ali naquele processo de confecção da lente, você vai passar por um aparelho que ele vai ver o eixo focal do teu olho. Para quê? Para que a lente ela se ajuste com o teu olho, né? Senão o óculos de nada adianta você ter ele. O mesmo acontece ali nas câmeras. O sensor que faz a captura de imagem e a lente, eles têm um ponto específico para estar. Então, quando você direciona ela, e você consegue até perceber, principalmente em lentes menores, né, 2.8 ali, que na bordinha, às vezes ela faz uma leve curva, sabe? Você percebe essa leve curva. E por que que isso acontece? Justamente por conta da lente. Então, quando você faz um enquadramento, em certo ponto da lente, né, na lateral ali ou no centro, a abertura, o ângulo da lente ali, ele é diferente. E aí é por isso que tem o eixo focal, né? Quando você faz esse enquadramento, você vai tirar pleno proveito ali da lente que você está utilizando, que você escolheu. E como que eu encontro, né, esse eixo focal? Onde que é? Como que eu descubro isso? A gente voltar naquele exemplo da câmera varifocal, nós encontramos muito mais fácil esse eixo quando nós damos o zoom nela, nós fixamos ela e damos o zoom. Então, aonde a lente dela concentrar a visibilidade, ali é o centro do eixo focal, né? E é isso que se deve levar em consideração. Fazendo esse teste, você tem até percepção de que as coisas são maiores ou menores, dependendo de como a câmera está focada, né? Ela estando presa no mesmo lugar, fixada no mesmo lugar, e a imagem em destaque ali, né? O objeto estando no mesmo lugar. Você só direcionando ela, cara, eu fiz o teste,
até tô pensando em colocar ele depois no Instagram lá para ver a diferença, cara, como as coisas mudam de tamanho, sabe? E é isso que Legal. acontece. Se você não tem uma lente bem enquadrada, parece que você está utilizando ali uma câmera com uma lente de 3.8, mesmo que ela seja de 3.6, mesmo que ela seja 2.8. Então, eu acredito que é isso que aconteceu nesse caso aí, né, Josias? De não estar realmente com o eixo focal ali onde deveria estar para fazer o enquadramento total dessa imagem. Eu sou das antigas, né? É como se a gente fizesse um X na lente. Então, o eixo focal é justamente onde se juntam os dois riscos, né? Ali é o eixo focal. Então, estar duas câmeras apontadas para o mesmo local não quer dizer que elas estão olhando a mesma coisa. Se o eixo focal de uma for um determinado ponto de referência no pátio ou no estacionamento, enfim, e a outra não. Então, a gente começa a fazer um comparativo errado, né? O ideal é, sim, se as duas câmeras estão uma acima da outra, ok, agora vamos achar o ponto focal das duas, aí nós vamos ter a leitura correta. E aí a gente tem a entrega É, correta de imagem, enquadramento perfeito, né? Boa. isso, e aí nesse caso você consegue até fazer um comparativo entre uma câmera e outra, mas desde que ela esteja devidamente enquadrada, porque senão você foge do padrão e não vai ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é importante destacar. E eu saliento a informação, né, de que o técnico ele tem que buscar conhecer esses detalhes, saber desses detalhes, fazer os testes, como o Samuel falou. Ah, mas eu não conheço direito essa solução. Cara, compra a solução, pega do teu bolso, leva para a bancada, faz os testes até mesmo antes de colocar no cliente, depois, o primeiro cliente que você vai colocar, você conversa com ele, fala assim, ó, temos essa solução nova, gostaria de testar, ver a tua opinião, o que fazer. E eu acho que isso é muito importante, cara. É uma coisa que eu sempre frisei muito. O interessante, isso que vocês estão falando está corretíssimo, porque isso é o diferencial de tu permanecer no mercado ou não, tu ganhar grandes projetos ou não, ou tua empresa se tornar grande ou não. Conhecimento. Simples, simples assim. Buscar conhecimento. Vamos falar um pouco sobre as nossas câmeras IP. A GL já trabalha com câmeras IP há um bom tempo e lançou 2 modelos de câmeras IP que quando o instalador olha, poxa, mas as câmeras são iguais, as duas são Full HD, o IR igual, mas a única coisa que diferencia, como se realmente fosse pouco, uma é metálica e a outra é plástica. Por que foi feito isso? Pois bem, a gente tem, vamos para o homem dos números, né? A gente tem mais de 7.500 quilômetros de costa no Brasil. Qual o melhor equipamento a ser implementado nisso? Nós temos uma região muito grande de área de petróleo. Qual o melhor equipamento a ser implementado ali? A gente tem grandes centros, vamos citar só São Paulo, em que a poluição é complicadíssima. Qual o melhor equipamento a ser implementado? Ou você tem uma residência de alto padrão em que você não quer aquela câmera usual do dia a dia que todo mundo tem. Você quer um acabamento mais refinado, uma mais bonita. Por isso, nós temos o case metálico. E temos um outro mercado muito grande brasileiro que o nosso instalador muitas vezes não tem acesso por não conhecer. É o de alimentos. Frigoríficos, laticínios, essas empresas, só citando essas duas aqui, porque é muito grande esse mercado, essas empresas, elas, em muitas situações, elas trabalham em 3 turnos, certo? O detalhe é que, na abertura de um turno, eles lavam, inclusive até o teto. Cada turno, ou seja, no mínimo, tu vai ter 3 lavagens por dia. Detalhe, não é só água. Em algumas situações, dependendo do produto que é manuseado em determinados setores desse frigorífico ou dessa leitaria, é água quente e produto químico. Qual a melhor solução? Case metálico. Então, a GL, buscando facilitar, buscando e conhecendo o mercado, buscando descomplicar as coisas, por isso ela tem, sem falar no vandalismo, né, pessoal? Câmera metálica suporta muito mais. Então, por isso que nós temos 2 câmeras IP, uma plástica e uma metálica. O detalhe, essas câmeras elas funcionam em qualquer NVR de qualquer fabricante. Elas possuem protocolo ONVIF que pode ser usado em qualquer equipamento de qualquer fabricante. Com o detalhe de 3 anos de garantia. Então, você recebe um cliente, um pedido de um orçamento de um cliente em que ele precisa implementar 5 câmeras, vamos entregar AGL, câmeras IP AGL com 3 anos de garantia?
Vamos sair do mais do mesmo? Vamos oferecer algo diferente? É isso que a gente conclama vocês a conhecerem as nossas tecnologias. E o detalhe que eu quero falar para vocês em relação à garantia. A garantia não é algo só jogado, tá, pessoal? Tenha um cuidado extremo na escolha de insumos para fabricação. O manuseio, onde é produzido, o tipo de piso em que é fabricado, o tipo de bancada onde é montado, o tipo de equipamentos e maquinários que são usados. 3 anos de garantia não é só para impactar mercado, é produto com RMA baixíssimo. Então, vocês podem entregar esse produto para o cliente de vocês com extrema segurança que o produto vai estar lá no final dos 3 anos ainda funcionando perfeitamente. É sabido que as nossas câmeras analógicas, elas possuem o menu USD. Perfeito? O que é que a gente consegue fazer com o menu USD? O que se consegue extrair? Quais configurações nós temos? Será que a nossa câmera, por ter menu USD, mas o meu cliente lá, ele já possui equipamentos de outro fabricante, eu consigo acessar esse menu USD? Samuca, Consegue, responde pra gente. consegue. Então, menu OSD a gente consegue fazer várias configurações ali diretamente na própria câmera, né? Tanto as câmeras analógicas como as câmeras IP. Então, né, pegando o gancho aí do que o Josias falou, né? Se eu tenho um gravador de uma marca, de um fabricante diferente que não seja a GL, e aquilo que eu falei no começo, quero testar os produtos da GL, não quero substituir tudo do cliente. Começa pela ponta, começa pelas câmeras que você vai ver a entrega total ali de uma câmera com qualidade, de uma câmera que você vai ter aí toda essa garantia que o Josias está falando. Eu fui na fábrica da GL, eu vi o processo de produção de câmera, dos equipamentos, eu vi ali o processo de teste dos equipamentos ali que eles usam, que eles fazem, para poder dar uma garantia, né? É como eu disse no começo, nenhum fabricante ele vai dar uma garantia num produto se ele não confia naquele produto, que ele vai ter prejuízo. Se ele fabrica o produto de qualquer jeito, de qualquer forma, com matéria-prima que não é uma matéria-prima boa, ele vai ter um retorno ali que não vai ser benéfico para ele financeiramente. Então, se o fabricante está entregando uma garantia, é porque realmente os produtos são confiáveis. Então, no menu SD, a gente consegue fazer várias configurações. A gente consegue, por exemplo, definir se a gente quer que a câmera ela acenda o infra automático, ou se a gente quer que ela fique com o infra aceso, ou se a gente quer que ela fique somente colorida. Eu já peguei vários clientes que eu sempre vejo que é necessário entrar no menu SD da câmera ali e fazer essas configurações. Então, um cliente que ele tem uma boa iluminação, porém o IR da câmera está muito sensível, e aí, né, mal ficou escuro, a câmera ela já acende o infra ali, já fica aquele preto e branco. O que eu posso fazer? Entrar no menu SD da câmera GL e colocar ali para que ela não acenda o infra naquela câmera específica, porque eu sei que vai ter uma iluminação ali que vai poder entregar a câmera ali, a qualidade daquele ambiente. Então, eu posso deixar esse IR desligado para que a câmera ela fique colorida 100%. Então, tem várias outras configurações que a gente pode fazer dentro do menu SD da câmera, e isso mesmo eu colocando as câmeras AGL em outro gravador, eu também consigo acessar o menu dela. Seja qual for o gravador, eu consigo acessar o menu SD e fazer essas configurações. Configurações de imagem, configurações de cor, configurações de padrão de vídeo. Então, tem várias configurações que você consegue fazer dentro do menu SD da câmera, mesmo utilizando outro gravador, como eu falei. Então, são essas possibilidades aí que a gente tem dentro do menu SD das câmeras AGL. Vamos para um informe interessante do menu SD e das câmeras da GL. Através do menu SD, você consegue ativar a função Color Noturno numa câmera básica da GL. O que é isso? Vamos lá. Você entrega uma imagem colorida à noite, desde que tenha uma pequena iluminação. Boa. Isso é interessante, né, Samuel? Porque, poxa, né, na hora de vamos dizer, o normal de uma câmera básica de outros é que ela entregue a imagem preto e branco. Perfeito? Só que imagine um veículo na frente da tua residência, alguém passa, quebra o vidro e rouba algo lá dentro. Tu não sabe se a calça desse indivíduo ela era marrom, era azul, era cinza, porque tu tá com a imagem preto e branco. É lógico que a GL tem câmeras específicas, né, com LED
para iluminar todo o ambiente. Mas, se esse informe interessante para o nosso instalador, se esse indivíduo que está comprando a solução de você não tem verba suficiente para comprar uma câmera com essa tecnologia, você pode entregar para ele, desde que haja iluminação no local, e não precisa ser uma iluminação extremamente forte, uma iluminação de poste de rua já é o suficiente. Você simplesmente entra no menu SD, ativa a função Color e ela entrega a imagem colorida à noite. Isso é sair de fazer o mais do mesmo. Você está entregando solução diferente. O Samuel falou, busca informação. E realmente, isso pode diferenciar em você fechar ou não um projeto. Lembrem que isso não é usual de todo mundo. É um produto que a GL entrega. Você vai encontrar isso em outros fabricantes? Sim, mas você vai encontrar em produtos muito acima. Nós entregamos no básico. Você vai, através do menu SD, ativar a função Color Noturno, tendo uma iluminação mínima, está funcionando. Detalhe, breu total não funciona, tá, pessoal? Para breu total, nós temos câmeras específicas para isso com o LED emissor de iluminação. Gente do céu, vamos lá. Tanto assunto, né? Vamos falar rapidamente, então, sobre os analíticos. Júnior, nós possuímos analíticos nos nossos gravadores, correto? Quais são? E a aplicabilidade? Correto, possui sim. Você tem aí a análise inteligente, né? Seja de humanos, seja de veículo, também de cruzamento de linha, né? Então, isso tudo aliado com o aplicativo AGL Home, né? Quando você habilita essa função ali no canal, né? O canal 1 do HVR, né? Quando você habilita essa função, você pode integrar isso lá no AGL Home, né? Com isso, como que vai funcionar? Sempre que tiver uma detecção, por exemplo, habilitando a detecção humana, né, próximo ali da tua residência, da residência do teu cliente, no caso, ele vai mandar essa notificação, vai comunicar com o aplicativo, né, a GL Home, e aí lá dentro você pode integrar que quando isso acontecer, você pode disparar uma sirene, você pode ligar uma iluminação, essa conectividade que a GL trouxe ali, tudo num único aplicativo para facilitar o usuário final, cara, isso é impressionante, né? E os analíticos do gravador, né, eles funcionam dessa forma, né, integrado ali junto com o aplicativo. Perfeito. Boa. Existem, no mundo da segurança, dois protocolos, né? O RTSP e o RTMP. Pois bem, a GL, não é um spoiler para vocês, a GL está trazendo um modelo de câmera e vai lançar nos próximos dias, semanas, uma câmera com dualidade de comunicação, ela vai ser Wi-Fi cabeada, ela tem áudio bidirecional, ela tem visão noturna colorida, ela tem case metálico, ela tem slot de cartão, humanoide, dentre outras coisas. Mas o grande detalhe dessa câmera é que ela possui protocolo RTMP. Pois bem, Júnior, eu vou Isso vai ser eu vou te interessante. chamar. Né? É fantástico, porque completo. tem um mercado muito grande para esse tipo de equipamento. Nos dá uma pincelada resumida Cara, em relação ao falando, protocolo? falando a respeito do protocolo LTMP, né, eu vejo uma tendência muito grande, tanto em monitoramento colaborativo, mas em armazenamento em nuvem. Isso é uma tendência muito grande que está no mercado por conta da segurança, né? Existem, né, o protocolo LTSP, mas ele tem uma certa dificuldade, né? Agora, com a implantação do LTMP, vai ficar muito mais simples. Por quê? Qual é a diferença entre eles, né? A diferença do protocolo LTSP é que você tem que fazer toda a configuração ali, seja na câmera IP, seja no gravador, né? Colocar o usuário, senha, o domínio, vai ter que fazer redirecionamento de porta, enfim. Tem toda uma coisa, uma coisa que você tem que fazer por trás ali, né? Já no protocolo LTMP, não, fica muito mais simples. Por quê? Porque toda essa parte de configuração de usuário, de senha, de comunicação ali, você faz na plataforma. E aí você pega essas informações da plataforma e joga para dentro da câmera. Então, você não precisa mais fazer ali o redirecionamento de porta no roteador, né? No cliente, no modem ali. Então, essa dor de cabeça, cara, você não vai ter. Até porque os técnicos têm muita dificuldade na configuração de DDNS.
E o porquê que tem essa dificuldade? Cria lá, mas ele não libera as portas. O IPv4, a gente sabe que ele está se extinguindo, né? Não, cara, entrando em colapso, vamos dizer assim, né? E aí o que que eles fizeram ali, né? Eles criaram um meio para conseguir utilizar ainda desse IP, mas de forma compartilhada, por assim dizer. E aí eles inventaram o tal do CGNAT, né? Ele cria uma máscara nesse IP, né? Ele não é mais público, então você e mais outros clientes estão utilizando o mesmo IP. Então, por isso que o DDNS ele acaba não funcionando. Aí, nesse caso, você precisa ter um IP público ou contratar um IP fixo, né? E aí, com a entrada do LTMP, cara, isso aí vai facilitar muito, porque daí toda essa parte ali você já não precisa mais se preocupar, né? Vai ser muito mais simples, até mesmo para o técnico, né, fazer isso. Essas empresas, provedores, quem trabalha com gravação remota, transmissão, perfeito, é a câmera perfeita. Implanta lá, ela vai poder trabalhar em rede, ela vai poder trabalhar em Wi-Fi. É a solução que eles estavam aguardando e a GL, novamente, simplificando as coisas, trouxe um novo produto para esse mercado que é muito grande. Pois bem, Vai ser bem eu quero... interessante. Tem data fantástico. esse lançamento aí, esse ano ou ano que vem? Logo, logo a GL avisa todo mundo. Boa. Mas o spoiler saiu, né? Isso é a GL, Expectativa. a gente vai trazer sempre soluções novas para todo mundo. Bom, pessoal, foi um prazer ter estado com vocês nessa live. A gente realmente não aprofundou muito, teria muito mais assuntos, mas aí nós viraríamos a noite. Passa muito rápido. Ô, Josias, foi até bonito. Exato. Na hora que eu fiquei sabendo que você falou que ia fazer a live em meia hora, eu falei, Eu tentei, meia hora, eu juro que eu tentei. O negócio meia hora vai de ser fazer mais lives. Mas bom que Sabe agora pelo menos todo mundo já conhece todo mundo. Na próxima a gente pula essa parte de apresentação e já começa a trazer mais conhecimento para as pessoas. Inclusive, pessoal, para quem quiser deixar um feedback, né, lá no Instagram da GL, pode mandar um direct para a gente, para mais conteúdos, para mais conhecimento que vocês querem ver. Em CFTV é um pouco complicado, às vezes a gente fica falando e não conseguir demonstrar. Eu sinto muita falta de poder demonstrar mais slides, mais vídeos, né? Uma coisa real. E às vezes fica falando tanta coisa, ângulo para cá, e a imagem colorida e não sei o quê, preto e branco. Então, nosso desejo é que cada vez mais a gente vá aperfeiçoando aí as formas de transmissão e trazendo mais conteúdos na prática para vocês conseguirem ver. Mas muito obrigada a todos pela presença. A palavra-chave é conexão, né, Josias? Você já falou uma vez, estou falando mais uma para quem perdeu a palavra-chave. Fechado, galera. Obrigado pela participação. Boa semana para vocês, semana abençoada. Que Deus ilumine todo mundo. Saúde para nós sempre, que o resto a gente corre atrás. Obrigadão. Isso aí. Obrigado. Valeu, turma.